Seja muito bem-vindo. Chega mais e vem comigo que tá na hora de falar sobre tudo. Fala sério, vocês não imaginavam que esse podcast ia começar assim, né? A diferença que dá botar quem sabe fazer Pois pra é. fazer, sabe? Tá Por que eu vou fazer se eu não sei? Bota quem sabe pra fazer. Pô, a diferença que dá, cara, é a realização de um sonho ter uma chamada do Revoadas com quem sabe. Eu acho que a gente vai gravar isso ali e vai fazer parte da vinheta. Com certeza, com certeza. Começando agora o @Revoadas, um podcast com @Freemulti. Eu sou @Thierry Amaral, oficial. Eu sou Robeu Júnior Gama. E eu sou sou Fernanda Cunha. Bora lá trocar uma revoada de ideias das AM, FM, dos elevadores, onde tu quiser e tudo mais. Muito bom. Cara, comunicadora, ela comanda as manhãs da Jovem Pan, Blumenau. Influenciadora sobre lifestyle e compartilhando com a gente os bastidores da rádio, que é uma coisa que é muito legal. Que a rádio é um veículo que mexe bastante com, né, imaginação e tudo mais, como funciona, como é que é e tudo mais. E hoje ela também vai nos contar como é que é ser responsável por esse crescimento da Jovem Pan aqui na região. E contar um pouco da história dela, para nos alegrar, e contar umas outras histórias que a gente já ficou sabendo nos bastidores, que a gente não quis saber antes, que é pra justamente não perder a graça, né? Claro. Tem um fator surpresa, né? Claro, sou Fernanda Cunha, muito obrigado por ter vindo aqui hoje, ter dispensado um pouquinho do teu tempo pra gente. Até esperado demais um pouquinho, admito. Não, tá tudo certo, gente. Eu vim com tempo, entendeu? Ah, tranquilo. E ele é novo, em acho configuração que ele de começou áudio. agora, né? Eu fiquei sabendo aqui. Vocês Tinha um complô, né? não sejam Suzana Vieira, não tem paciência pra quem tá começando, vocês dois. Gente, mas muito obrigada pelo convite. Fiquei bem lisonjeada com o convite de vocês. E que nível, né, de convidada que vocês estão trazendo, que já chega aqui, ó, dominando, querendo fazer a abertura do podcast, que audaz. Mas aí que é bom. Já se sente em casa, tá tudo tranquilo. Não, que nível de convidado que já chega querendo fazer a abertura do podcast, mas isso, tipo assim, tu deveria nos xingar pra estar fazendo do jeito que a gente faz. O máximo que pode acontecer até o final do podcast, eu tô entrevistando vocês. Só isso pode Não, acontecer. mas é tranquilo, não é de boa. Assim, no teu lugar eu não ia querer muito, assim, sabe? Mas tudo bem, tá né? bom. Porque, já falamos demais sobre nós desse podcast muito tempo atrás. Pois é, já tem 2 anos só disso, né? Boa. Como eu te falei aqui atrás, antes dos bastidores, a gente tá numa pegada sobre contação de histórias, sobre a história das pessoas, histórias que a gente quer conhecer um pouquinho mais. Não a Fernanda Cunha comunicadora, mas a história, a jornada toda da Fernanda Cunha, para quem não conhece. Como é que começou? De onde surgiu essa questão de rádio? Quando é que tu descobriu que tu poderia ser uma comunicadora? Comunicadora, né? Tem que ter o vozeirão, né? Até vamos falar sobre isso tem. depois, né? Que hoje em Acho dia justo. já não mais tanto, né? Tinha uma época que sim. Mas falando um pouquinho então sobre mim, né? Eu me chamo Fernanda da Cunha, que também já é uma curiosidade, que tem um "da" ali no meio, que eu tirei. Eu me chamo Thierry Acunha. Ah, é? Sério? Sério. Ó, até o final do podcast a gente vai descobrir um Vai. parentesco aqui. Também já tem tava, isso. já tava vindo antes já, né? Eu tenho Muito bom. Muito bom. Eu tenho 26 anos, eu sou natural de Gaspar, cidade vizinha aqui de Blumenau, né? E, bom, eu me descobri comunicadora muito jovem, assim. Eu tive essa sorte na minha vida, porque eu tinha 15 anos quando meu primeiro emprego já foi como comunicadora de rádio. E foi numa vontade minha de trabalhar, de começar a trabalhar e não saber com o quê, assim. Tipo, quero trabalhar como menor aprendiz do que não sei. Eu não tinha noção nenhuma. Aí eu fui pra rádio. Aí eu parei na rádio. Mas o que eu tinha, vamos fazer uma conexão aqui do porquê a rádio, né? A minha voz, existia uma comunicação, o que comunica com o rádio, dentro da minha história, é que eu cantava. Minha família, meu pai já foi músico, hoje em dia trabalha ainda com locução publicitária, temos Olha outra só. conexão aí. Vou pegar os contatos dele também, é importante, né? Então, Network. E aí eu me envolvi com música desde muito jovem, assim, e eu achava que eu ia ser cantora, né? Meu querido, eu sou cantora, como diz a Maísa, né? Mas eu achava que era isso, assim, porque, claro, muito jovem, eu não tinha noção do que eu gostaria de fazer da minha vida, assim. E aí, quando eu compartilhei com os meus pais a minha vontade de começar a trabalhar, mas sem saber muito bem com o quê, assim. O meu pai tem um amigo em Gaspar que tem uma rádio comunitária lá, que é a Rádio Vila Nova FM. Pega só dentro de Gaspar, né? E ele soube da vaga de uma comunicadora que estava saindo de lá, que ela era comunicadora fixa, mas ela ia morar fora e tal. Então essa vaga surgiu. E o meu pai fez essa conexão, assim, porque meu pai também já foi radialista, quando ele era mais jovem. E aí ele fez essa ligação, assim,
a Fernanda tem uma voz legal, ela canta e tal. E ele, por já gostar desse lance da comunicação, achou que poderia ser uma boa, né? E aí falou, vamos, Fernanda. E eu falei, jamais! Eu falei, não, morro de vergonha, não conseguia nem imaginar eu entrando no estúdio, assim, eu morria de vergonha. Mas tu te imaginava cantando e tinha vergonha de estúdio? Eu acho que era mais uma coisa. É porque era tudo muito do imaginário, assim, entende? Tipo, o sonho, eu quero ser cantora. Eu vou ter que amadurecer muito até chegar nesse, né, no ponto de viver disso. Então, eu acho que eu sentia meio que assim, existia um longo caminho até lá. E pra virar radialista, eu ia ter que entrar agora no ar, né? E eu não me sentia muito preparada, nem muito confiante pra isso, assim. Mas eu fiquei com aquilo, assim, aquela pulguinha atrás da orelha. Eu falei que eu não ia, mas passou, assim, umas 2 semanas e eu fiquei assim... Cara, eu tô curiosa. E se eu for? Eu quero ir lá ver. Eu quero ver como é que é um estúdio de rádio. Eu fiquei curiosa pelo ambiente, na verdade. Não era muito por me imaginar lá, não, assim. E aí, pedi pro meu pai. Falei, tá, vamos lá, me leva só pra eu ver como é que é. E aí, eu fui e eu já fiquei, assim, tipo... Eu me apaixonei, assim, por aquele ambiente. Lá, claro, né, uma rádio muito pequena, assim, né? Mas eu me apaixonei. E aí, a locutora que tava lá, ela falou, eu tô saindo logo. Eu já vou te passar tudo aqui que eu sei e tal. E eu... Tá, e aí eu fiquei acho que uns 2 dias com ela. No 3º dia ela não pôde ir, que ela teve que ver um lance do visto dela. E foi assim, tipo, ela me mandou uma mensagem falando: eu não vou trabalhar hoje, tu vai fazer a programação. E eu tava tipo... Oi? Oi, tio. Eu não tinha feito teste nenhum, eu não tinha feito, assim, um piloto, que a gente chama, né? Que é fazer essa gravação simulando, que tá no ar, assim. Não tinha feito nada. Mas eu falei... Tá, então eu vou. Eu não tinha opção, né? Eu tinha que ir. Foi assim, no fogo mesmo. E hoje eu vejo que foi ótimo que foi assim. Tá, e tu lembra a primeira vez que tu entrou? Lembro. Sinto, como se fosse agora. Como se fosse meu primeiro podcast. Sim, aquela tremedeira, né? Nossa, eu não sei como é que eu não passei mal, assim, de desmaiar mesmo. Eu tava muito nervosa. Imagina a locutora assim. Não, mas a voz era trêmula. A voz era trêmula, de nervoso mesmo. Eu fiz rádio também por um curto período de tempo. E Tu construía rádio? Pedreiro. Tu construiu, que incrível. E era assim, eu comecei pra poder fazer a mesa de som pra um amigo meu, que ele tinha um programa de rádio. Um sonoplasta, tipo só. assim. E ele, zero tecnologia, e tinha que cuidar dos Paranauê. O cara tinha que ser um polvo, tinha que apertar pra tudo que é lado, assim. E aí, beleza, começando, e eu só pra ajudar. Tudo certo. Aí um dia ele chegou e me chamou. E no ar, ao vivo, não tem como eu fingir demência e colocar tipo uma assim, música. Não, né? O cara tá chamando. E eu entrei no ar. Cara, foi desesperador. Foram 5 segundos que pra mim parecia meia hora desesperadora. Aí entramos, foi pro break. Quando voltou, aí eu queria falar mais. A cachaçinha. E tamo aí, né? E tamo aí, exato. Então, pois é. Esse lance da rádio... todo mundo que trabalha diz que é uma cachaça. E todo mundo que não trabalha, mas entra, toma da cachaça. Mesmo que não siga com isso, assim, que um dia vai visitar alguém no estúdio. E é impressionante como é que essa questão da magia toda do rádio. E assim, é uma coisa que, vamos lá, resumidamente, é tu usar a tua voz para animar pessoas. Não animar tipo de festas, mas alegria para as pessoas. Mas tu pensa, tipo, repórter de hard news, por exemplo. Que ele tem que manter sempre aquele padrão brasileiro da informação e se concentrar. Cara, é mais muito... linear, assim, né? Como? Mais linear mesmo, né? Até mudou a voz. Mudou até a voz. E, pô, é uma cachaça. O que tu acha que tem nessa cachaça que as pessoas viciam rápido? Cara, difícil, assim, porque aquelas assim que é viciada já, né? E não sabe dizer o porquê. Paro a hora que eu quiser. Eu paro quando eu quiser, não consegue. Todo dia, mas paro quando eu quiser. Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que a comunicação, a gente brincar com esse lance da imaginação que tu falou e trouxe muito bem. Eu acho que quando a gente começa a ver o reflexo que a gente traz, assim, no dia a dia das pessoas, não tem como não ser uma coisa boa, entende? Porque... Cara, pensa que tu muda o dia de uma pessoa, assim. De muitas pessoas, né? Sim. Não é uma pessoa. E a gente perde um pouco dessa dimensão, na verdade, né? De quantas pessoas estão nos ouvindo, de quantas pessoas a gente tá ali diariamente fazendo companhia e vice-versa, né? As pessoas também nos fazem companhia, mesmo que estejamos sozinhos dentro do estúdio, né? É muito doido isso, assim. Então, eu acho que é esse reflexo, assim. É ver, tipo, o resultado do trabalho que faz com que isso seja muito viciante mesmo. Porque é muito gostoso, né? Trabalhar com a comunicação, assim, sabe? Essa questão de brincar com a voz,
A minha voz tá uma beleza, né? Tem uma tosse aí que eu tá fazendo aniversário já. Por favor. Vai que agora no nosso momento de radialista nós vamos enrolar aqui. Consegue servir Depois aqui? eu sirvo, tá tranquilo. Então tá. Não, é que a minha voz, ela tá assim, porque eu peguei um resfriado daqueles que tu fica uma semana assim, e aí a minha voz, ela foi com Deus, né? E eu fiquei desesperada. Daí ela tá aqui ainda querendo dizer assim, ó... E a gente ainda ligou... Toma, não tô. Toma, não tô. A gente ligou o ar-condicionado no talo nas costas dela ali. E tem... Não, mas tá tudo certo. E tem isso também, né? Essa questão da comunicação. E aí, a voz some e tu faz o quê? Tu entra em desespero. Porque é o único jeito que tu pode trabalhar. Mas daí tem aquelas receitinhas de vó pra ajudar, né? Tem, Aquele xaropinho caseiro. 4 golpinhos da marvada. Isso. Tô falando um negócio agora que foi... Sei lá, um assunto que tá um pouco... É a questão do Silvio Santos. O Silvio Santos passou por isso, né? De perder a voz durante um programa e descobrir que tava com Que loucura, né? pólipos na garganta, né? Assustador. Imagina só. Imagina depender da tua voz e perder o teu... No meio do programa. Meu Deus, desesperador, né? Mas enfim, desculpa, eu acabei te cortando pra te servir água. Eu vou servir água. Tá tranquilo. Só porque eu te cortei, eu vou servir água. Desculpa, mas tá muito engraçado tu tentando alcançar e não conseguindo. Eu poderia levantar. Mas tá bom, né? muito legal. Tá muito legal. Agora que a gente tá com o fone, o cabo do fone tava me prendendo na mesa. Muito obrigada, tá bom. Era só ter puxado o cabo e ter seguido minha vida. Mas tava muito bom, desculpa. A preguiça é a mãe da inovação. Só que a preguiça me vinha ganhando dessa vez. Desculpa ter te interrompido. Aí, enfim, a cachaça da... Eu acho que tá muito ligado a isso, assim, pelo que eu falei mesmo, do reflexo daquilo que a gente faz, né? De conseguir mudar o dia das pessoas. Tem uma questão que as pessoas perguntam muito também pra gente, que é esse lance assim, mas como é que vocês fazem pra estar sempre de bom humor? Ou sempre, né, estarem felizes e tudo mais. E a gente não tá, mas a gente aprende a parecer que estamos, né? Então, até isso, assim, já é um lance que a gente trabalha tanto diariamente que não tem como tu entrar no ar. E mesmo que eu esteja num dia ruim, como todo mundo tem, né? Os seus dias, eu deixar isso transparecer. Porque, cara, não, é uma responsabilidade que eu tenho com as pessoas que me ouvem. Querendo ou não, tu personagem. E aí tu veste o personagem e o mundo lá fora que tá desabando, teu dia ruim. Cara, eu vou vestir o personagem, quando muda a voz já muda o chip e vai nesse personagem. E vira mesmo uma chavinha, bem isso, assim. Parece que não tem... Eu tô lá naquele microfone no estúdio, é automático, entende? Não tem, assim, é ligar o microfone, a voz vai sair diferente, é uma outra entonação, eu vou botar a voz de uma outra forma, não é como a gente conversa, por isso que às vezes as pessoas perguntam, fala como tu fala na rádio, porque não é a mesma coisa de uma conversa. E daí é difícil, né? No meio da rua, é difícil tu fazer aquela voz. Claro, porque não é o meu ambiente, né? Não é aquilo dali que eu tô acostumada a fazer. Mas é mais ou menos nessa linha, assim, que a gente brinca com a voz, mas é porque tem os seus momentos também, né? É uma coisa que eu acho que deve ser bem estranha, porque tu viu, né, que ela é desbocada, fala palavrão pra caramba fora do ar, né? Tu viu? Ela não parou de falar palavrão. Mas claro que eu falo, gente, eu soltou alguns... Então, essa lance que é muito complicado. Como é que faz pra setar a cabeça de tipo, estou no ar, não posso falar puta merda? Desculpa. Mas tá liberado o palavrão aqui, tá, caralho? Então, quando estou no ar com Cíntia Canziani, isso não existe, né? O filtro... A gente não tem, entendeu? A gente só é quem a gente é. Mas eu acho que tá dentro disso, assim. É aquela chavinha, sabe? Não... A gente acaba, às vezes, falando uma coisinha ou outra, assim, sim, né? Tipo um putz, que hoje já virou vírgula. Isso, tipo uma coisinha assim, né? Pra expressar também, porque é uma forma de expressar. Até porque, se a gente fica muito engessado, a gente não cria tanta conexão com as pessoas, né? Tipo, ficar corrigindo palavrão, os palavrões que ninguém fala, assim, entende? Falar todas as palavras corretamente. Não dá. Isso aí é não dá mais, sabe? Anos 80, 90, lembra? Isso, porque... O que gera conexão é justamente essa naturalidade mesmo, do erro, até mesmo quando a gente tá no ar, né? E até tava falando sobre isso, essa questão da conexão do erro é muito engraçado. Porque tinha uma época que eu me apavorava de errar, assim. Tipo, não era nem o errar uma palavra porque eu me corrigia, assim. Mas errar de, tipo, do improviso, de ter que improvisar com alguma coisa... Que, tipo, saiu tudo... Cara, sei lá, o programa parou de funcionar, entendeu? Sim. O que eu vou fazer? Eu tinha muito medo disso hoje. Cara, e hoje... Pra mim, assim, é muito de boa porque eu desenvolvi isso, entende? E passou a ser uma das partes que eu gosto, assim, do tipo, cara, me bota aí no fogo que eu vou me virar, entende? Às vezes nem deu problema, eu vou fingir que deu só pra poder... Eu vou desligar aqui. Vou chutar. Essa tomada aqui dá pra chutar? Dá, olha só. E me diz uma coisa, voltando um pouquinho na tua história, na tua jornada. Quando é que tu te entendeu como comunicador? Agora eu sou comunicador e isto é ser comunicador. Tá. Eu fiquei 2 anos daí nessa rádio comunitária e ali eu tava... literalmente experimentando, né? Vendo se eu realmente gostava daquilo e tal. Foi uma experiência muito boa, muito interessante. Qual que era o estilo musical? Ou era... Mais sertanejo, assim. Uma rádio mais popular mesmo. Sim.
Só que eu tava… E eu não via outra possibilidade. A grande questão era essa, assim. Tipo, gosto disso daqui, mas eu também nunca experimentei outra coisa pra saber se eu quero fazer isso aqui pro resto da minha vida, né? Não, eu vou interromper. É muito legal o rádio popular, assim. É muito. Porque é todo tipo de pessoa mandando mensagem. É mensagem de amor. É a tiazinha que manda abraço. É muito legal. Nossa, o meu sonho de princesa era ter um programa daqueles de… Love songs. Putz, a gente tava falando isso, a gente falou isso com o Walter Osterman. Não é sensacional? Imagina muito Walter bom. Osterman fazendo um programa Love Songs. Ia ser Nossa, perfeito. Então, ele falou pra gente que ele até chegou perto de fazer alguma coisa assim, ou ele fez, eu não me lembro o que agora. Uhum. Mas ele falava que, tipo, love songs. Eu sei que lá que eles pegavam uma letra Não, qualquer. e ele com aquele vozeirão Sim, dele, né? imagina. Imagina, gente. Então, Eu ia falar muito no sucesso que eu fazer com as velhas, mas eu não posso, ele é casado e tal, tá tudo certo. Não, deixa assim. Não, ainda bem que eu não falei. Tipo isso. Mas sim, daí falando… Só um pouquinho, tem 15 minutos de gravação e a gente já chegou perto da hélice. A Beta não tá aí, né? A Beta não tá aí pra controlar, né? A Beta é o filtro. A Beta, na verdade, impõe aquele respeito de quem manda na coisa toda. Entendi. Então... cara, desculpa, Walter. Quem falou foi o Gama, não fui eu, tá? Vida que segue, vamos lá. Mas falando sobre essa primeira rádio, que dela tinha esse estilo mais popular. E eu me via… se eu continuar fazendo rádio, vai ser que tipo de rádio? Não, rádio popular. Eu me via na rádio popular. E eu tinha, assim, o meu sonho era trabalhar, assim, na Rádio Guararema aqui de Blumenau, que hoje é a Massa FM, né? Então eu pensava assim, quando eu chegar na Guararema Blumenau, aí eu zerei a vida, porque era a rádio que eu tinha como referência do que a gente ouvia na minha casa, que meus pais ouviam, enfim. Então, pra mim, era, tipo, top, né? Tá, agora é só atravessar o corredor ainda. Agora é só atravessar, exato. Daí eu pensava muito isso, assim, cara, a minha meta é chegar lá. E aí eu comecei a me interessar mais pela comunicação por rádio, pesquisar mais, entender mais sobre… até mesmo para melhorar o meu desempenho como comunicadora. E fui me interessando pelo assunto, fui entendendo que não era só… não era só gostar de estar no ambiente, não. Eu gostava de fazer aquilo que eu estava fazendo. E aí eu comecei a distribuir meus pilotos, que eram péssimos, inclusive. Mas eu distribuí, inclusive, para a Guararema, a regional, na época, que é a Massa FM de Brusque. Eu mandei para lá também e tal. E eu tive uma resposta da Rádio Guararema de Brusque, pedindo para ir lá para fazer uma conversa. Eu estava 2 anos e meio trabalhando como comunicadora na Rádio Vila Nova, que é a comunitária de Gaspar. Daí… Tu tremeu mais quando? Quando tu recebeu o chamado para conversa ou no primeiro programa? No primeiro programa da Guararema de Brusque. É? Uhum. Pô, acabou de contar que passou, mas vai. Onde ela ficou mais nervosa, daí tudo bem. Não, mas aí foi isso, fui lá conversar. Era uma vaga temporária. A comunicadora fixa de lá, que é até hoje a Fernanda Fogaça, excelente comunicadora, inclusive, ela estava saindo de licença maternidade, eram 4 meses e… beijo, me liga, né? E aí eu falei, cara, eu vou, porque pra mim valia muito mais eu ter essa experiência numa rádio comercial, FM, né? Não só uma rádio comunitária, mesmo que fossem 4 meses, mas eu ia ter uma experiência muito melhor pro meu currículo mesmo. E pra depois ter outra maneira de tentar em outras, né? Ou mesmo de continuar lá. Lembrado, né? Tô aqui, ó. Isso, aqui, né? exatamente. E aí eu fui… Fiquei esses 4 meses, foi maravilhoso, assim, meu Deus. Tipo, eu sempre falo, se na Vila Nova foi a minha escola, lá eu fui pra faculdade, assim. Tipo, deu um super upgrade, assim. Eu consegui aprender muito, absorver muito dos profissionais que estavam lá. Tinha gente que já tinha muitos anos de experiência, assim. Eu trabalhei lá com o Kleber Massaneiro, que já foi comunicador de Atlântida também aqui na época. Trabalhei daí também com o Jacques Trindade, que também já foi comunicador de Atlântida na época na RBS ainda. Enfim, tem muitos anos de comunicação. Além, é claro, de conhecer César Souza, né? Que é uma referência também aqui nossa, como um comunicador excelente. Enfim, trabalhei com muita gente legal. A própria Fernanda também. Eu peguei ali, fiquei na vaga dela, mas a gente conversou muito e eu consegui também aprender muito com ela. E fiquei lá esses 4 meses. Quando acabou esse período, eles fizeram uma proposta, assim, a gente tentou conversar, porque eles gostariam, assim, que eu ficasse ali, ainda assim, tipo, não maduro o suficiente para assumir uma programação, mas para tentar, de alguma forma, estar inserida na programação deles. Só que, cara, eu não tinha nem 18 anos na época. Era muito ruim o transporte, tipo, para ir para Brusque. Que idade tu tinha? Desculpa. Eu tinha… Eu fiz 17 no tempo que eu tava ali. Eu tava achando que tu tava falando isso já com uns 22. Não, porque meu primeiro… Eu comecei com 15 na Vila Nova. Daí eu fiquei 2 anos na Vila Nova.
Foi muito rápido, foi muito rápido, cara. Foi bem rápido, e jovem, né? Que eu comecei... tudo aconteceu muito rápido e eu muito jovem também, né? Super preparada pra acontecer isso de te botarem no ar, né? Madura o suficiente pra assumir o programa. Né? Mas aí que tá, forma caráter, né? Exatamente. Foi ali que no fogo que a gente se vira, né? Sim. E aí eu fui lá. E aí a gente não conseguiu chegar num consenso porque não ficava bom pra eles. Até minha questão de logística também não, mas deu tudo certo. A gente entendeu que não fazia sentido naquele momento. E aí, eu fui cobrir a outra licença maternidade, tudo bom, de outra locutora, da Rádio 89 FM de Gaspar, que era uma rádio comercial FM grande, não uma rádio comunitária, né? Grande que a gente fala, né? Que tem uma abrangência maior, Sim. né? É isso que eu queria dizer. E ela compete com a Guararema e tudo mais, só que ela aí era dentro de Gaspar. E aí, a Viviane Batista saiu de licença maternidade e férias, aí eu fiquei 6 meses nessa rádio. Aí, fiquei ali, também programação popular, mesmo esquema, e fiquei. Daí, cara, ali foi muito doido, assim, porque eu lembro que eu saí de lá, tipo, sei lá, dia 23 de junho, no dia 24 de junho, eu recebi a proposta da Guararema de Blumenau, assim. Foi muito bizarro, encaixou, assim, perfeito, sabe? Eles me chamando pra conversar e fazendo uma proposta e tal. E, como eu falei, daí ali pra mim era tipo, uou, né? Chegamos lá. Por mais que eu já tivesse trabalhado na Guararema de Brusque, eu queria muito estar em Blumenau. É tipo ter a abertura do teu podcast que é o Fernando foi fazendo. Parece. E aí, aqui a vaga era fixa, né? Amém, Senhor. Fechamos o neonatal. Deu, galera, pelo amor. A mulherada engravidando e eu ali cobrindo elas. Fechamos o setor de pré-natal, então Né? tá beleza. Tipo isso. E aí, a Kelly Rodrigues era comunicadora aqui. E aí, ela tava com outros projetos, tava saindo. E aí, surgiu essa vaga para ali. Daí, fiz o piloto, né? Que a gente chama, né? Porque comunicador não tem muito esse lance de pedir currículo, né? Eles não pedem muito currículo. É piloto. É uma gravação, é um teste que tu tem ali, que tu faz. E aí, eu fui ali, fiz o teste, deu super certo. E aí, eu assumi a programação da Guararema de Blumenau. Peguei a virada para Massa FM. Mas eu acho que eu fiquei 1 mês e meio ou 2 meses como Massa FM. Daí, eu recebi proposta onde eu mudei aí o meu estilo de comunicação. Então, pois é. Tu estava nessa área mais popular. Eu não sei se popular é o termo certo, tá? Mas vamos usar popular aqui pra gente se entender mais fácil, porque não sei realmente. Como é que tu foi para uma outra área da comunicação do radialismo, que foi... Bom, enfim, agora tu vai contar o resto. Como é que foi essa mudança? Por que tu foi? Enfim... Então, eu fui por curiosidade, porque eu recebi a proposta daí na época... isso foi em 2017, isso. Aí o Raf Steinbach entrou em contato comigo e perguntou, e me acompanhava já ali e tal, e perguntou, tu tem interesse a gente fazer uma conversa e tal? E eu fiquei tipo, por que ele tá pensando em mim, né? Eu pensei, porque, cara, eu faço rádio popular, é tão diferente assim, né? E na minha cabeça eu pensei, cara, eu não entendo por que ele tá cogitando eu, né? E aí eu pensei, mas eu vou conversar. Quero conhecer ele, quero conversar e quero entender por que ele pensou em mim. A Atlântida se quadraria em qual estilo? Rádio jovem? Jovem. Aí, daí fui conversar com o Rafa, daí ele comentou comigo que a Laís Kichler tava de saída da Atlântida de Blumenau. Licença maternidade. Não era, eu juro que não. A vaga era fixa, amém, Senhor, de novo. E aí, ele me chamou, daí ele falou, eu pensei em ti, mas eu queria saber se tem interesse, porque ele entendia que era um estilo de comunicação diferente, mas que ele já me acompanhava e achava que eu poderia me encaixar muito bem nesse estilo de comunicação mais jovem. Aí eu fiquei naquela pulguinha atrás da orelha e acompanhei um pouquinho a programação, gravei um piloto lá com o Rafa, até do meu lado, me auxiliando e tal. E deu tudo certo, foi aprovado. E aí, agora chegou a hora da proposta, e aí, vem ou não vem, né? E, cara, eu achei que eu tinha que ir, assim. Eu tava, na época, fazendo publicidade e propaganda na FURB. Não cheguei a me formar, mas na época eu tava fazendo. E todos os meus professores falavam, cara, tu tem que trabalhar na Atlântida. Todos os meus professores, assim. Parecia que era uma coisa assim, tava todo mundo, tipo, só esperando acontecer, sabe? Sim. E aí... E eu não me via, era muito doido por isso. Que eu falava assim, gente, nada a ver, né? Tipo, porque eu nunca fiz, né? Então, era difícil a gente se imaginar. Mas eu acabei, tipo, ficando com aquela pulguinha atrás da orelha. Eu gostei muito quando eu fiz o piloto ali, mesmo não tendo muita experiência. Eu gostei muito do rádio jovem, porque eu não me senti tão engessada. Eu me sentia mais Fernanda, eu do meu dia a dia, comunicação, gíria. Caralho, no ar. Isso, entendeu? Falando assim, é mais gíria mesmo. Sim. É uma comunicação mais solta, né?
E aí eu falei, cara, eu vou ver qual é, assim. E aí eu digo que ali foi o pulo do gato, assim, porque ali eu me encontrei de verdade, assim, na comunicação. Eu achava que era uma coisa, e no fim eu descobri que eu sou apaixonada por esse estilo de comunicação mais jovem mesmo. Teve um baita auxílio pra gravar, agora minha voz tá indo... Porque a gente fala, né? Fala. O meu é do ar-condicionado mesmo. E teve um baita auxílio pra gravar o teu piloto, que é o Rafa, né? Pô, o Rafa, sei lá, desde que ele começou na rádio, deve estar nessa linha de programação jovem. Cara... A Atlântida entrou na tua vida daí, no caso. Isso. O que mudou da Fernanda Cunha e da comunicação até da tua audiência, assim, pelo que tu notava na rua, radialista ser notado na rua e só depois que fala, né? Mas o que tu notou, assim, que mudou na questão enfim, de audiência, da tua formação, em tudo ao teu redor? Proximidade, porque eu sentia que a Rádio Popular ela é muito forte, né, aqui na nossa região e, bom, acho que na maioria, assim, ainda o Rádio Popular ele sobressai. Posso estar falando besteira, mas eu acho que na grande maioria, assim, falando de... Besteira é só a gente falar. Deixa pra gente. Mas na grande maioria acaba sendo Rádio Popular, né? É muito forte, né? Em termos de número, né? Isso, em termos de número, exato. E eu, pelo menos na época que eu estava trabalhando, falando da minha experiência, eu não sentia tanto essa conexão com o público, de trocar ideia, das pessoas conversarem, de sentir estar próximo mesmo, de sentir que a gente tem uma relação, além de eu estar ali falando com aquela pessoa através do rádio, entende? Não que não exista, tô falando como era pra mim, né? E com a Atlântida, eu acho que, por eu estar conversando com um público que tem mais até a minha faixa etária, exatamente. E a minha comunicação mesmo, como ela era na vida, entende? Porque no Rádio Popular eu acabava tendo que cuidar mais, que pensar mais, tu entende? Para falar, para me enquadrar dentro daquele estilo. E com o Rádio Jovem mesmo, não sabendo disso, era mais natural pra mim. Então eu acho que isso acabou fazendo com que as pessoas sentem isso, né? Sim. Elas sentem que tu tá mais à vontade, quando né? É de verdade. Não que não era, mas quando é mais de verdade, mais livre, mais solto. Exatamente. Mais e aí eu acho que isso acabou... Eu acho que o grande diferencial pra mim foi isso, que eu senti assim, ó, tipo... Cara, encaixou tudo. Eu me sinto mais à vontade fazendo essa comunicação. Eu percebo que as pessoas se conectam mais comigo. E aí, tipo, foi... E é um mix, né? Porque também o... Mix é não, outro. Mix ainda... Mix não foi, né? Na Mix não. Pela Mix não passou, né? Por favor, não vamos falar da concorrência aqui. A gente já dá uma mistura corporativista. total. A gente é corporativista, não se fala da concorrência aqui. Muito bom. Mas é uma Mas mistura. É massa. É uma mistura porque não necessariamente é só a tua comunicação que tem mais conexão, mas é também a postura da audiência. Sim. Porque a postura dessa audiência mais jovem, ela é de ir atrás, de mandar mensagem, de conversar. Exatamente. E a postura da audiência popular é menos, né? É menos, exatamente. As pessoas ouvem muito, elas interagem. Não é que não existe essa interação, mas é diferente a comunicação, né? Elas interagem ali através de WhatsApp, né? Querem mandar uma mensagem do oficial do oficial ali. da rádio. Elas, às vezes, não têm... Até pela faixa etária mesmo, né? Não que não tenham pessoas jovens que ouvem rádio popular, não é isso. Mas pela questão da faixa etária, às vezes as pessoas não têm essa questão até de procurar de rede social, que é isso que tu tava falando, né? Desculpa, que eu lembrei do Walter Oster. Eu lembrei disso, pô, cara, tu vem quebrar de um jeito. Até pela questão, tipo, geralmente a rádio popular, vamos lá, a rádio popular acaba virando quase que o que hoje seria uma segunda tela, né? Tipo, a pessoa bota ali, deixa rodando o dia inteiro, não presta tanta atenção. Trabalho, né? Muito disso, assim. Não dá tanto ouvidos, entre aspas. Pô, é bem ruim isso na rádio. Não, mas é que na rádio popular é... Maldade. É mais pela música. E a rádio jovem é mais pela interação, talvez. Talvez eu tô falando... talvez agora eu tô falando uma grandíssima besteira. Não, mas acho que é ponto de vista. Tá okay. Acho que tá tudo certo. Eu acho que é ponto de vista mesmo. É ponto de vista besta. Mas... Mas vindo de mim, tá ok, né? Tá tudo certo. Não quebramos nenhuma expectativa. E tem outra coisa também, né? Que a Atlântida é uma rádio que gera conteúdo também, né? Na programação. Isso. Então, tipo, tem, sei lá, pessoas que querem ouvir o programa das Minas, por exemplo. Então, é conteúdo ali que elas estão gerando, não é só música e ler nome de... Enfim, e passagem rápida do locutor. Sim, exato. E tem mais conteúdo. Então, eu acho que talvez seja isso também, né? Eu acho que tem de tudo um pouco, assim. Tipo, existem pesquisas hoje em dia... Eu não vou saber citar uma delas agora, mas foi uma recente que eu tava acompanhando de fora, assim. Que eles estavam falando que eles perguntavam para as pessoas o que fazia a pessoa ouvir rádio, né? E se a gente pesquisasse isso um tempo atrás, era tipo...
quase que, sei lá, 90% por conta da música. Hoje em dia não é mais assim, né? As pessoas, elas ouvem por conta da música também, mas existe uma porcentagem grande de ouvintes que ouvem rádio por conta do comunicador. Quem que ouve música, ouve Spotify. Exatamente, entende? E muito também tem disso, né? Mas por que ouvir rádio se eu posso pegar ali meu, né? Eu tenho uma teoria do porquê que as pessoas ouvem. Ainda continuo, não é só o porquê, mas um dos motivos das pessoas continuarem ouvindo Eu tenho rádio. 2. Fala os Vamos ver a teus. primeira. Eu vou jogar a minha primeira, que a minha primeira vai ser horrorosa, daí tu vai consertar e vai falar mais legal. Que é a questão da instantaneidade do rádio com o que está acontecendo ao redor do mundo. Por exemplo, para eu descobrir que tem alguma coisa acontecendo, eu tenho que pegar meu celular, eu tenho que entrar no computador, eu tenho que assistir uma televisão. Se eu estou ouvindo rádio, tudo vai estar passando por mim, tudo vai estar acontecendo. Então, é a instantaneidade. É quase que nem o Twitter, o novo X. O X que é só X, não é X outras coisas, tá? É o Twitter. Porque assim, é aquela coisa de é papum, é rápido. É muito sabe? rápido. Aconteceu, eu já tô sabendo. Aconteceu, eu já tô sabendo. Aconteceu, eu já tô Até sabendo. falando pela nossa região, nas épocas de enchente, né? Que só se ficava ouvindo rádio. Então, Tu só sabia o que estava acontecendo por conta do rádio. Então, vamos lá. Tô trabalhando, eu não posso mexer no meu celular. Ó, sei lá, qualquer outro motivo, não posso ter acesso ao veículo de comunicação, mas eu posso ouvir. Tô dirigindo. Eu sei que eu tô dirigindo e não me desatualizo. Não pode ir no celular? Não, e nem tomar teu cubo, aquilo que tu faz lá, também não pode. Tipo, eu tô me atualizando. Calma, que agora eu tenho que explicar que isso é uma grandíssima Só brincadeira. uma eu tenho defesa. eu tenho que deixar isso muito claro que é só uma brincadeira. Então, tipo assim, eu tô dirigindo e tô sendo atualizado. E também, a prova da instantaneidade, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, é muito comum ouvir jogo de futebol pela rádio. Então, Também. assim, aquela coisa instantânea. Eu acho que um dos principais motivos é isso. Concordo. E também até a própria... Ô, Alexa, fica quieta aí. Até a própria interação com o comunicador. Que hoje em dia é mais instantâneo. Antes tinha que ligar pra rádio e tudo mais. Lembra que tu ficava no telefone ligando, não conseguia. Agora eu mando o WhatsApp ali pra... Já lê, já fala teu nome. Então, eu acho que a instantaneidade da parada toda é o que... Faz todo sentido. Eu concordo contigo. Eu tenho outros 2 fatores que eu acho que isso é teoria fonte, vozes da minha cabeça, Mas tá? a minha também é, tu acha que... tu acha que eu fui... Eu acho que o fator surpresa do rádio é uma coisa que prende muito. Porque não tem como tu ouvir uma música que tu gosta, é diferente. Tu pode ouvir ela quantas vezes tu quiser tu botar. Mas tu ouvir aquela música que tu gosta no rádio é diferente. É verdade. Agora E daí quando tu tá no carro, toca a música que tu gosta no rádio, tu manda quem tá do lado ficar quieto. Mano, ele me manda aquela boca mesmo. Ele me manda aquela boca. Porque Eu sou igual também. Porque no Spotify eu quero... tu pode voltar. Ali não. Cara, eu não tinha pensado nisso, tá ligado? Fator surpresa. Não tem como ouvir, gente. Igual no rádio não tem E tanto o fator surpresa de ouvir a música que tu gosta e ter a surpresa, quanto descobrir algo novo que não tá no teu hall, radar ali. ou no radar do streaming ali, de dizer, tu gosta desse vamos colocar Perfeito. isso aqui. Agora deu um... Abriu, né? Pô, é verdade, cara. O fator surpresa é muito bom, porque o fator surpresa, ele é uma carta na manga sempre. Sim. Eu nunca tinha pensado... Eu nunca Tu tinha ser parado... surpreendido o tempo todo Eu no nunca tinha rádio. parado pra prestar atenção que quando eu escuto uma música que eu gosto na rádio, é muito diferente do que botar no Spotify. É muito diferente. Parece que tipo assim, meu Deus, estou a música compartilhando tá mais gostosa de estou ouvir, é compartilhando com diferente. o mundo tá ouvindo a coisa que eu Isso. gosto. Parece que sou eu que tô botando para as pessoas ouvirem a música, né? É isso. É sensacional, né? Valeu, obrigado por ter vindo até. Putz, Pronto. essa Já parte não era vai pro dormir. final, né? Que salto. Já não vai dormir, o triplex na cabeça agora. Não, e pior que só desse tipo, eu já vou atrás, depois eu vou descobrir. Mas é muito bom. E o outro fator só que eu ia complementar, que é a companhia, né? Que é muito forte isso. Muita gente ouve o rádio, porque nós somos companhia, né? Pessoas que trabalham na estrada, né? Motoristas de aplicativo, caminhoneiros, enfim. Até alguém em viagem curta, Timbó, Blumenau, por exemplo, eu boto na rádio pra ter uma companhia. Não escuto música, Não, até mesmo quem tá trabalhando, né? Tipo, tá ali ouvindo, a gente acaba sendo uma companhia. E eu acho que esse é um ponto que conta bastante, assim. Porque na época que eu fui morar em Floripa, vamos chegar lá, né? Mas que eu fui lá, eu fazia... Já tá em Gaspar ainda. Eu tava em Gaspar ainda, já galera. tá em Blumenau, já tá em Blumenau. Já deu um pulinho pra Brusque. Isso, já deu ali. Mas eu ia de Gaspar até Floripa, muitas vezes eu ia ouvindo no streaming. Vou colocar aqui uma playlist e tal, alguma coisa assim. E, cara, eu fiz isso pouquíssimas vezes, porque eu ia sozinha e eu comecei a ficar assim... que sem graça, sabe? Às vezes eu não tava nem afim de ouvir música. E aí eu botava no rádio e era diferente ouvir o rádio. Tanto pela questão musical, mas era porque quando o locutor entrava, cara, parecia que eu não tava sozinha no carro, assim. Era bizarra a sensação. Tipo, eu não me sentia sozinha, literalmente. Tipo, loucura, né? A pessoa não faz ideia que tu tá ali contando com ela, né? Não, mas é muito... isso dá um impacto. Também, quando eu vou viajar, normalmente...
É ouvindo rádio? Eu ouvi no rádio. É porque, tipo, sei lá, eu acho que é uma coisa muito monótona tu botar uma playlist que tu fez pra tu ouvir durante a tua Isso. viagem. É muito tu, muito eu. Não é muito tem eu. o fator surpresa. Não tem. Mesmo no randômico, não tem. Não tem, Mesmo é porque no a tua randômico. playlist, né? Só vai tocar fora das ordens da música. Mas essa ideia do fator surpresa me pegou muito, assim, porque, pô, é verdade, cara. É muito real, né? Se eu escutar Sidney Magal, que é meu preferido no rádio, é diferente de escutar no Spotify, tá ligado? Ai, tu tá ouvindo aquela música e tu não conseguir sair do carro. Porque, tipo, não, Pô, eu faço vou isso direto. esperar essa música acabar pra sempre. Porque não tem como interromper isso a música, direto. tu tá entendendo? É uma falta de respeito tu interromper algumas músicas. Jéssica, tá ouvindo? Eu te digo, esses dias tu cortou Queen, cara. Não. Tô de Dei apoio uma pra trocar com facada Queen. no coração. Eu falei pra ela, Jéssica, não, desculpa, era Beatles. Eu falei, cara, não se corta. Beatles pode. Aí eu não vou começar a falar sobre isso porque Não, tudo eu bem. vou ser cancelada. Mas tudo bem, mas é que assim, Jéssica... Gostamos. Fiquei curioso na opinião. Não, sabe que a Kate gosta de polêmica, ainda mais que, né, a Alice chegando pertinho. É. Eu disse pra ela, Jéssica, pelo amor de Deus, não se interrompe, Beatles. Tu ouve do início Tem coisa- ao é, fim. não, eu concordo Não se contigo, interrompe. tem Só coisa que não dá. É o meu clássico. Tem gente, por exemplo, tem gente que é, sei lá, tem gente que ouve evidências. Não se interrompe evidências. Não se interrompe. Não se Eu interrompe. interromperia tranquilamente Beatles, mas Não, eu tudo sei bem, que eu posso ser cancelada. Não é cancelada, não. Isso é gosto. Não, mas é por isso que a gente. É que aquilo que às vezes é. Pra gente tem um peso, pra outra pessoa não tem, É, né? o episódio só não vai pro ar. Tranquilo, Fernanda, bem de boa. Não, é porque assim, vamos lá. Agora que tu falou, tô pensando, é uma emoção diferente. Então, tu quer começar e terminar aquela emoção, aquela sensação. Imagina tu tá no meio, é aquele quando tu tá sonhando uma coisa boa e te acordam. Putz, isso. Eu acho que essa é a melhor comparação que pode ter pra esse sentimento. Tu não precisa mais vir. O podcast é teu, tu não Cara, precisa o que mais eu vir. fiz? Do nada, só porque eu falei que interromperia Beatles também? Só por isso? Eu pensei que tu gostava de Beatles, eu pensei que tu ia falar agora assim. Mas é ela que não gosta de Beatles. E eu que não tenho que vir. Não, a Beatles é ok. Só ok. Tu tá lá Ok. no auge, Vamos no ok. no auge Vamos daqui no a ok. pouco vê alguém e diz assim, ó, tá acordado? Ah, cara, eu já fiquei braba também de me acordar assim, de sonho de ficar braba mesmo. Sabe? É. E o melhor... Cara, E nunca volta, né? Não o sonho. volta, cara. Não volta. Não Pesadelo volta. Volta. Sonho bom, não. Toda terça-feira... O que tá acontecendo? Pesadelo velho. Eu tô brincando. Mas, cara, pra mim o pior de tudo é o... Tá dormindo, toca o telefone, tu atende. Tá acordado? Tô acordado. É. Tava dormindo? Tava dormindo. Aí então depois eu te ligo. Não, cara, não. Daí fala, né? Ai. Vamos voltar pro roteiro, que senão vai virar podcast Revoada Raiz. Revoada Raiz. É. Estávamos na Atlântida. Isso. Beleza. Aí, Fernanda voando baixo, nadando de braçada, assim, conhecida Brasil inteiro. Não podia sair na rua aqui em Blumenau. E daí surgiu a Jovem Pan aqui em Blumenau. A Jovem Pan-Americana, pra quem é mais antigo. Pan-Americano. A Rádio Pan-Americana, quem é mais antigo. Então, surgiu a Jovem Pan Blumenau. Como é que tu foi pra lá? Simples assim, direto. Antes desse passo, eu fui pra Floripa. Eu tava na Atlântida de Blumenau. Desculpa, que apressadinha. Não, é só pra entender, só pra fazer a ordem cronológica mesmo da parada, né? Porque daí eu saí em 2000, eu fui transferida, recebi a proposta, né, de ser transferida pra Atlântida de Floripa. E aí eu saí da Atlântida Blumenau em 2019. Já era NSC ou ainda era RBS? NSC, eu entrei já na Atlântida como NSC, não peguei a época de RBS. Daí eu fiquei 2 anos então em Blumenau, na Atlântida Blumenau, e fui pra Floripa em 2019. Daí fiquei lá até 2022. Porque eu fui, tipo, setembro de 2019. Daí começou a pandemia ali em março de 2020, acho que foi, né? E aí, peguei essa época de pandemia e tal. E pra mim, foi sensacional. E aí, assim, eu tava muito feliz na Atlântida de Blumenau. Tipo, não fui pra lá por uma insatisfação aqui, jamais, assim. Mas era muito pelo desejo do tipo... Cara, até pela questão de idade, assim. Porque eu pensava assim, se eu não fizer isso agora, talvez daqui a pouco eu não vou fazer mais. Eu gostaria muito de ter essa experiência de morar em Florianópolis. Eu gostaria muito de ter a experiência de trabalhar numa cabeça de rede que é diferente de trabalhar numa praça, né? Porque lá comanda tudo, né? Lá tudo acontece, né? Muitos programas ainda ligados com a RBS vinham da rede, Discorama, Pretinho Básico, gerado por Rio Grande do Sul. Mas os outros grandes programas, as outras grandes responsabilidades, né? Elas aconteciam lá em Florianópolis. Então, eu sabia que lá eu ia ter uma experiência ainda mais como rede, como cabeça de rede, né? Que a gente chama. E assim foi, responsabilidade bem maior. Lá tínhamos, né, o Ibope
Todo mês, né? Então, aqui a gente não tinha, né? Agora até saiu uma pesquisa de Ibope e tal, mas não se tem muito esse acompanhamento. E lá tu vê muito no número mesmo, tá? Como é que nós estamos? Como é que nós vamos melhorar, sabe? Então, a cobrança acaba sendo um pouco maior, porque a gente tem onde se guiar, digamos assim, tem né? uma base, Aqui, né? aqui não tem... É que teve agora uma pesquisa, mas ela não é sempre que tem, entende? Então, lá, por exemplo, é sempre contratado. A gente tem todo quase mês. que instantâneo, assim. Todo mês tem a leitura de Ibope. Mas é porque é capital também, né? Se entende, enfim. É diferente, né? Exatamente. E aí lá, enfim, com essa responsabilidade, eu acabei crescendo muito, acabei criando novos projetos também. Quando eu entrei lá na Atlântida de Floripa, eu peguei a época de Diegão Califa e Nádia Petit. Então, nós 3 comunicadores, eu entrei na vaga do Eltinho. E aí, nós 3 assumimos, né, como comunicadores. E aí, Diegão Califa como meu gestor, até então, né? E Nádia e eu, comunicadoras. E nós fazíamos vários programas juntas e tal. O Pop News é um programa que está no ar até hoje aqui na Atlântida, que é um programete que está no meio da programação, que é onde a gente dá um giro pelo mundo pop. Foi um programa criado por mim e pela Nádia. Tem uma pergunta muito boa pra te fazer. O Jair Bauer existe mesmo? Ele deixou aqueles programas gravados... Eu nunca vi, pode ser que seja O lenda. Jair Bauer gravou isso na inauguração da Atlântida e estava hoje lá. Rodando até hoje. Muito bom, mas eu não sei te dizer, porque eu nunca vi ele pessoalmente. Desculpa a interrupção, só... Tá tudo certo, imagina. Daí a gente fez vários programas juntas e tal, a gente tinha muitos projetos, mas no fim das contas acabou mudando, meio que no meio do caminho. A Nádia saiu da Atlântida, ficou eu e o Diegão, né? E aí a gente tocou também um tempo juntos. Logo depois disso, daí teve a mudança de gestão, daí veio a época do Porã, né? Que é gestor lá até hoje, head de rádios e tal. E aí, ali eu tive uma... Como é que eu posso dizer? A gente teve era uma vontade da rede de fortalecer Santa Catarina, entende? De tipo assim, temos várias praças da Atlântida, mas queremos fortalecer o estado. Vamos tentar fazer alguma coisa assim, mais próxima a todo mundo, entende? Porque acabava ficando uma relação mais distante, assim. E aí o Diegão, na época, me provocou assim, Fê, tem um tal horário ali e tal. Se eu te der esse horário, o que tu faria? E aí eu falei, de cara, assim, faria um programa só com mulheres. Daí, legal, mas né, o quê? Daí eu comentei, né, com ele na época dele, mas então só as meninas mesmo? Será que teriam mais mulheres, mas todo mundo participa? Vamos estruturar. Daí falei na época, Larissa Guerra, Atlântida de Blumenau, e Jana Mônego, Atlântida de Chapecó, éramos as únicas mulheres da rede. Então seríamos nós 3 para apresentar esse programa. Começamos a estruturar, daí a gente desenvolveu o projeto juntas, que era Programa das Minas desde sempre, porque a gente falou, o que vai ser? Um Programa das Minas, tipo, mas não era pra ser o nome Programa das Minas. Acabou por osmose e ficou. Daí virou, tipo, ele era tão já na nossa cabeça, Programa das Minas? Quando foram lá abrir a pasta pra começar a salvar as coisas do computador, virou Programa das Minas e... Isso. Aí quando o cara foi fazer a arte de lançamento, viu lá e usou. Isso, foi tipo isso, sabe? Segue o baile. Passou lá pra galera da criação lá fazer, aí os caras Programa das Minas, beleza, saiu fazendo. Mas, cara, eu lembro de existir essa conversa, assim, da gente fazer uma videochamada, nós 3 juntas, e falar assim, vamos definir um nome. Daí a gente, trouxemos, assim, 1000 possibilidades. Cara, não, Programa das Minas, tipo, sabe? Mas, enfim, daí a gente tava meio assim, será que vai dar boa Programa das Minas e tal? E no fim deu muito boa, assim, né? Então esse foi um projeto nosso mesmo, desenvolvido, que eu tenho bastante orgulho, assim, de ter feito parte, porque ele foi o primeiro programa que conectava uma rede em Santa Catarina somente com mulheres, apresentado, assim. E aí eu fiquei bem feliz, assim, com esse projeto. E ele deu muito certo, desde o início, assim. Deve ter sido um dos primeiros no Brasil, assim. Porque é difícil conectar a rede inteira, assim, ainda mais no estado. E conseguir, por exemplo, um programa só com mulheres, até pela resistência que pode ter. Então... E é muito difícil tu fazer... Já é difícil tu fazer programa pessoalmente, dependendo da conexão que se tem. Porque tem que ter uma conexão ali com a pessoa, né? Pode fazer um programa sem ter contato visual é muito difícil. Pois é, mas vocês se viam por câmera. Por nada. E pelo talento mesmo, assim, e como é que não falava em cima do abrir os canais e... Boa. Isso é revoado, isso é outra coisa. No começo, a gente tinha um roteiro. Porque foi muito isso. A gente falou assim, gente, como é que vai ser quando estiver no ar? Mesmo, sabe? A gente vai se atrapalhar, vai querer cada uma falar uma coisa. Não, vamos fazer um roteiro. Mas não um roteiro
pela escrita. Um roteiro só meio que de ordem, assim. Ó, eu vou fazer a abertura e eu vou jogar pra ti, Jana. Daí tu fala aí o que tu tens que falar de Chapecora e depois, Lari, vai pra ti. Daí, tu entende? É só pra ter uma base pra cuidar com essa questão do não falar uma em cima da outra, porque como eu falei, quando a gente tá pessoalmente, eu digo que é difícil, porque quando a gente tá pessoalmente, se a gente estivesse aqui na rádio agora, se eu quisesse jogar pra ti, eu ia fazer assim, tipo, eu ia te apontar pra ti, eu ia te dar algum sinal de que pra mim ia tá olhando e o corpo mesmo já vai mudando quando tu tá terminando a fala. Exatamente. E tu, quando tá aqui, tu consegue perceber. Mas quando tu tá conectado com pessoas através somente da voz, e que, tipo, tu não consegue prever se a pessoa terminou de falar ou não, porque não tem essa questão do corpo, nem o visual ali. E tem a questão de aproveitar, geralmente o rádio aproveita as respirações pra entrar. As respirações. E a pessoa não terminou o raciocínio e dá um... Isso, exatamente. Tipo, eu fiz agora, que nem eu fiz agora. Só que a gente não tá na rádio. E aí acaba que a gente tinha que criar um roteiro por conta disso, pra tomar esse cuidado. Perdão. Eu tô tossindo pra caralho, que já pode tossir também. Então, essa parte foi muito difícil no início, de tipo assim, como é que vai ser isso? Mas depois que encaixou, foi. Só que tem questão do delay também, entende? Então, foi uma adaptação. Mas também, ele foi, assim. O programa era pra ser do jeito que era mesmo, porque ele deu muito certo desde o início, assim. Ele tinha uma audiência espetacular. Mas traz verdade, né? O que tu estava falando antes, a falha, o erro, ele traz uma verdade. Humaniza, né? Humaniza. Mas então, eu posso estar bem errado. Mas não porque eu também sou audiência, então eu posso estar certo também. Na dúvida, eu tô na coluna do bem. Que é tipo assim, cara, eu acho que hoje o programa que caracteriza melhor, assim, a Atlântida Blumenau é o Cafezão e o Programa das Minas. Pode ser, pode ser. Acho que é isso, né? Porque assim, eu não sei quantos tem 3 ou 4, né? Programas da programação aqui da Atlântida Blumenau. Não, tem bastante programas, né? Local, assim. Ah, tá. Sim, que eu digo o que vem de fora. Ah, que vem de fora? É o Pretinho, Discorama... Eu acho que sim. Enfim. Mas é que é... Não tô mais lá, né? Não tô mais lá, né? Esqueci. Nem ouço, não tô mais lá. Não sei que a gente tá falando de atrás daqui, porque... Não, mas é que eu entendo o que tu tá falando. Que tipo assim, já virou quase, tipo, Pretinho Básico pra Atlântida de Porto Alegre, virou o Programa das Minas e o Cafezão pra Atlântida aqui, né? Porque, pô, é um programa realmente que bem... Conecta bastante, né? E eu dou umas risadas, às vezes os caras mandam cada coisinha pra lá, que olha, meu Deus, os caras não olham assim, é 2h30 da tarde, 3 horas da tarde. Exato, né? Até a questão falando até de Pretinho Básico, é um fenômeno, não é à toa, né, gente? Sim. Olha quantos anos está no ar o programa e ele continua sendo líder de audiência, assim, Literalmente nas coxas, né, às vezes, né? Mas é o formato que deu certo, né? Então... Mas é isso, assim, eles têm vários, acho que a Atlântida tem grandes exemplos, assim, né, dessa questão de programas que deram muito certo, de inovação, até nessa questão de conectar a rede, como a gente falou ali, e essa questão da naturalidade, que eu acho que o rádio jovem, ele acaba dando uma... Não que o rádio popular não faça, né, não possa fazer isso, mas eu acho que ele acaba possibilitando um pouquinho mais que a gente erre mesmo, e que isso seja natural. E assim, se parar pra pensar... a questão do ao vivo sem erro não é um ao vivo. Isso. Né? Não é um ao vivo. Bom, mas enfim, vamos lá voltar, porque eu tô falando coisa que eu não entendo, que é rádio. Eu só sei ouvir. Ouvir rádio, eu sou assim, ó, campeão em ouvir bem rádio. Boa. Tá, vamos lá. Aí tu foi pra Atlântida Floripa. Ficou quanto tempo? 3 anos. 3 anos lá. Pô, pegou a pandemia, não deu nem muito pra curtir. Tá fazendo aquilo lá. Não, depois até que deu, assim. Deu boa. Depois deu boa. Aí voltou a Blumenau. Isso pra Jovem Pan. Isso. Daí agora estamos atualmente. Chegamos à Jovem Pan. Como é que surgiu a Jovem Pan, já que ela era uma rádio nova aqui em Blumenau? Pô, a Pan-Americana é conhecida, sei lá, 300 anos, a Jovem Pan mais ainda. Como é que chegou pra ti um projeto novo de tu abraçar e sair de uma coisa que já estava bem estabelecida, tinha até criado um programa que tenha sucesso, e para sair para uma rádio que estava no início de um projeto? Perfeito. Quanto é que eles te pagaram? Qual foi a proposta? Só pra gente saber. Não, então, eu tava num momento, assim, tipo, que eu tava querendo muito voltar pra Blumenau. Eu gostava muito de Floripa. E eu tinha um projeto, assim, na minha cabeça que eu achava que eu ia ficar uns 5 anos em Florianópolis. Mas as coisas foram mudando, cabeça mudando também, enfim. Aí descobriu que Florianópolis é trabalhoso, o trânsito, aquelas coisas assim. Tem tudo isso. É caro, né, pra lá. Mas, enfim. Mas, meu Deus, falando, né, claro, tem os prós e contras, como qualquer cidade, né? Mas eu amei morar em Florianópolis. Amei. Imagina tu ter que trabalhar, vou ter que pegar aqui a Beira Rio. Olha que triste aqui. Tu tá entendendo? Daí tu vai assim, eu jogo futebol, né? Tento, né, jogar. Daí eu fazia aula de futebol na
beira-mar, entendeu? Assim, ó, de manhã. Aquele pôr do sol na ponte. Olha só que tristeza. Que chato, não é? Que tristeza, né? Nossa. Isso. Daí, Mas o trânsito é ruim. Mas o trânsito, putz, foi o trânsito. Não. Mas enfim, eu até não pegava trânsito, sabia? Quando eu fui morar lá, eu falei assim, gente, onde é que é a rádio? Porque eu não sabia nem direito onde é que era a rádio, tá? Eu falei assim, onde é que é a rádio? Eu vou procurar, vai ser do lado. Se der pra morar dentro, eu vou morar dentro. E eu morava, tipo, literalmente 5 minutos, assim. E eu não pegava trânsito nenhum. Onde é que é a rádio? Lá que vocês guardam o depósito? Pô, tem um cantinho ali pra mim? De boa, pra mim é de boa, pra vocês tá é de boa? suave. Pra vocês é de boa? Mas é isso daí. Mas eu tava lá, eu gostava muito. Mas enfim, como eu falei, a cabeça foi mudando também. E eu sempre fui bem apegada em família, assim. E eu sentia que eu queria estar mais próxima. E aí eu queria muito voltar pra Blumenau. Eu tava com esse desejo, assim. Mas nada muito tipo, quero amanhã, entende? Não tinha um plano na minha cabeça, assim. Eu só tava meio que aberta para as possibilidades. E aí acabou surgindo a possibilidade de uma conversa na Jovem Pan de Blumenau, sendo um projeto ainda bem inicial, assim, né? A Jovem Pan tá há 3 anos aqui. Tava fazendo a conta aqui, 2021. Ótima, de exatas. Tá 3 anos. Nossa, fazendo conta de 2021 para 2024. Sensacional. Se tu quiser as informações, pergunta pra mim que eu já pesquisei contigo mesmo. Que eu já sei da tua vida. Mas eu peguei esse projeto... Agora vai fazer 2 anos que eu tô. Então, eu já tava 1 ano e pouquinho, assim, né? E, assim, um projeto inicial, assim, como nesse caso... Aqui a gente sai na frente porque a gente tem o nome de Jovem Pan, né? Então, assim... É um carimbo, né? Exatamente. Sim. Não tem quem não conheça a Jovem Pan. E esse também foi um dos motivos que fez eu abraçar o projeto. Porque eu já tinha tido a experiência de trabalhar em várias rádios. Muitas rádios muito conhecidas aqui na nossa região. A Atlântida, ela é muito conhecida também. Mas muito mais aqui pro sul, né? Ela é muito forte aqui. Não que não tenha outras regiões também que ouçam, mas a Jovem Pan é nacional. Sim. Não tem um lugar que tu fale da Jovem Pan que a Jovem Pan não seja conhecida, né? Então eu queria ter a experiência de trabalhar com uma rede nacional, né? E aí surgiu essa possibilidade. Aí, ornou tudo, né? Eu queria voltar pra Blumenau, e aí Jovem Pan aqui. Eu falei, galera, é pra ser. E aí eu vim acreditando muito no projeto. Mas sim, é um projeto, é um processo muito demorado como eles mudam, né? Uma marca que, no caso ali, a Rádio Nereu Ramos, que pertence à Força do Rádio, né? Passou do AM pro FM e eles decidiram aderir ao selo da Jovem Pan, né? Se tornar uma afiliada da Jovem Pan. Então, é um processo porque as pessoas estão muito habituadas já, né, na rotina delas. E a gente se acostuma muito fácil com as coisas, né? E é muito difícil, às vezes, quebrar esse hábito. Porque, por exemplo, aqui na nossa região, em Itajaí, tem uma Jovem Pan. Muita gente aqui em Blumenau ouve a Jovem Pan de Itajaí, não sabe que é de Itajaí. Acha que tá ouvindo a de Blumenau, entende? Porque tá habituado, é normal. Assim, não, notícia de Itajaí, o cara sai correndo pra casa. Mas é muito isso, é muito compreensível, porque a Jovem Pan de Itajaí já existe há muito tempo e as pessoas estão habituadas a ouvir aquela, né? Então aí a gente tá nesse processo ainda, e ele é um processo que é demorado de fortalecimento de marca mesmo, de botar aquele 88,7 estampado em tudo quanto é lugar, para as pessoas saberem que existe, se ligarem que talvez não estão ouvindo, entende? Cair essa ficha, assim. Então, é o processo mesmo quando uma rádio é nova na cidade, né? Isso é muito normal. É nova na cidade, entre aspas, porque pegava de Itajaí também, né? Não, mas é que é uma frequência nova. Uma frequência nova. E aí tem além de tudo, ainda tem todo o rolê comercial, né? Que daí o comercial, pra rádio ser sustentável, tem que ir atrás e fazer a galera entender. Isso. É um projeto mesmo, e que todo mundo tem que estar junto, saca? Pô, mas eu comprei ali um anúncio, mas não tá passando, porque o cara tá ouvindo Itajaí. Itajaí acontece. Não vou contar histórias de publicidade. Não vamos entrar muito. Pois é. Não, e só deixa rapidinho, tu viu que onde a mulher toca vira ouro, tá ligado? Uhum. Talvez tamo ligado. Quarto no Revoadas, talvez? A gente paga bem. Tem chance. Não sei se paga, mas paga bem. Mas começou na comunitária, passou por Massa, Guararema e Atlântida com gestores diferentes, Jovem Pan. Podcast agora. Cara, o que tem de diferente em tanta rádio? O que tu percebeu, assim, que tu olhou de tão diferente em todas elas? Cara, e vamos lá, é difícil porque se for falar de gestão, tu vai acabar afetando CPFs. Mas... Eu tô processadinho. Depois de hoje eu já tô meio acostumado com o processo. Já. Mas assim, o que tem tanto diferença, sei lá, de gestão? Até porque assim, Guararema, Massa, Atlântida, Jovem Pan, são lugares onde a cabeça
não é aqui. Então tem uma cultura diferente. E são culturas diferentes entre elas, né? Perfeito. Eu ia falar justamente isso. Eu acho que é muito disso, da cultura de cada uma. Porque até por mais que, por exemplo, aqui, a Jovem Pan, né? Onde eu trabalho atualmente, é uma rádio, que, como a gente falou, todo mundo conhece e tudo mais. Mas por ela é uma afiliada. Então, não necessariamente ela vai funcionar como é lá em São Paulo. Não vai ser, porque São Paulo é cabeça de rede, né? É diferente. Então, eu acho que depende muito, assim. Tipo, às vezes… O que eu acho que é tirado como valioso, assim, de todas as experiências… é os processos, entende? Porque, às vezes, a gente se incomoda com processos, mas depois, talvez, quando a gente não tem processos, a gente entende quanto eles são importantes, assim. Então, às vezes, né, a gente vive, tipo… mas tudo demorado pra acontecer, meu Deus, é tudo processo, tem que falar com fulano, com ciclano, vai aprovar, não sei o que. Mas acontece. Aqui na Frio eu chamo de setor de veja bem. Isso, tipo isso. E tem outros lugares que não tem tanto processo, e a gente pensa, mas eu precisava tanto ser orientada, tipo, ter esse processo, porque ele faz sentido no fim das contas, né? E isso é muito cultural. Eu acho que a grande diferença mesmo é essa, assim, né? Às vezes a gente tem empresas que são mais familiares, outras empresas não, entende? E isso, daí, a gente sabe, né, que muda muito, né? Quando a gente trabalha com empresa familiar, acaba que a cultura é muito diferente, assim, né? E isso não quer dizer que seja ruim, né? Tô querendo dizer só que acaba sendo uma experiência bem diferente pra quem trabalha, né? Tipo, agora tu tá apresentando um outro perfil de programa, né? Que é o Clássicos da Pan. Então, tu já passou por todos esses perfis, assim, e… Tu te encaixa em todos ou tu vai, conforme tua realidade de vida, teu momento de vida está passando, tu te enquadra melhor? Cara, eu acho que eu sou uma pessoa que eu consigo me adaptar fácil. Assim, eu acho que eu sempre me considerei bem flexível, assim, sabe? E, tipo… Agora virou quase uma entrevista de emprego do Revoado, às vezes, né? Trabalhei aqui. Um currículo. Tem um piloto pra me mandar? Pilotinho. Mas eu acho que… eu até perdi o fio da meada. O que a gente tava falando? Eu perguntei sobre… Esse é o Thierry. Desculpa. Eu tenho TDAH total, meu. Até esqueci de tomar uma Ritalina. Desculpa. Tipo… de ter passado por vários formatos de programa e ter te adaptado a todos né? E eu acho que eu sempre consegui me adaptar muito fácil. Mas eu acho que o estilo da comunicação, ele faz bastante diferença, né? Por exemplo, hoje, Fernanda tá saindo agora, né? Tô na Jovem Pan. Quero voltar a fazer rádio popular. Eu acho que seria muito mais difícil a adaptação pra mim do que foi na época que eu saí da popular e pra jovem, entende? Porque é muito da experiência que a gente vai vivendo, aquilo que a gente vai vendo que a gente gosta de fazer e com que a gente se identifica mesmo, entende? Então, eu acho que hoje, assim, não que eu ouço rádio popular também, e eu gosto de ouvir, mas eu não sei se eu me vejo fazendo hoje. E não quer dizer que amanhã já não seja diferente também, né? Mas eu acho que eu sempre fui uma pessoa que me adaptei muito fácil, e eu acho que isso foi sempre um ponto bem positivo, assim, falando da minha carreira, né? Porque até o próprio, vamos supor ali, vamos falar da programação da Jovem Pan. Às 8 horas da manhã eu começo com o programa Rock and Pop, que ele dá uma pesadinha ali na mão no rock, ele acaba tendo ali o pop, que é a grande maioria da programação da rádio no geral, mas ele dá uma pesadinha ali no rock e tal. Eu tive que me adaptar a isso, porque eu estava numa programação que não pesava muito a mão no rock, entende? E eu não acho que seja nas redes sociais, assim. Isso. E eu não acho que isso foi um problema pra mim, entende? Eu sempre consegui me adaptar muito fácil. E, consequentemente, a gente vai pegando, pensando assim, mas então, já que ele dá uma pesadinha na mão, o que eu poderia falar para identificar mais com essa galera, assim, de que tom que eu poderia falar, o que eu poderia falar, que as pessoas vão se identificar mais para criar mais conexão com a rádio, comigo, enfim, né? Então, eu acho que esse processo de adaptação, assim, ele sempre foi bem tranquilo para mim, né? Mas muito porque eu acho que eu estou trabalhando dentro daquilo que me deixa confortável. Eu acho que isso faz bastante diferença. Então, hoje, como eu te falei antes, onde a mulher toca, vira ouro. É Midas. Todo encostou, virou ouro. Então, ela encostou nas redes sociais, na parada de influenciadora. Só uma coisa, qual é que é a diferença para reter a audiência na rádio e reter a audiência nas redes sociais? Nas redes sociais, eu acho que as pessoas não têm mais muita paciência, né? Pra ver, né? Eu também não tenho. Eu não julgo, porque eu também não tenho. Tem que ser muito objetivo. Muito objetivo. E nem sempre quem tá ouvindo a rádio, não que as pessoas gostam que a gente fique assim, enrolando muito, mas nem sempre quem tá ouvindo a rádio, ela quer que seja tão objetivo. Entende? Porque, por exemplo, o Clássicos da Pan. Ele é um quadro, na verdade, dentro da programação da Jovem Pan, né? E é basicamente isso. Essa vinheta sempre existiu na programação. Entra ali o programador musical lá de São Paulo, envia a programação musical para todo mundo. Quando a gente puxa ela, vem lá, vinheta clássico. E aí vem a música que vai ser o clássico. Então ela já existia, não é uma novidade da programação.
mas vai da forma com que tu apresenta ela. E aí existiu um movimento de comunicadoras, de locutoras. Eu não fui a única que entrou nessa onda dos clássicos da PAN. Existiram várias outras comunicadoras que também começaram a, tipo, vou mostrar um bastidorzinho aqui, tal. E virou, tipo, meio que a trend do rádio, assim, tipo, clássico da PAN, sabe? Porque as meninas começaram a mostrar muito e eu fiquei, tipo assim, cara, que legal isso, né? Eu já gostava, eu já tinha uma vibezinha de querer mostrar os bastidores, mas eu nunca me sentia muito, tipo, confortável o suficiente e nem sabia direito o que as pessoas iam ter interesse, entendeu? Porque, desculpa ter interrompido, quando enfim, eu ia a muitos programas de rádio, que eu sou quase um semi-famoso ex-Pago Star, tipo, era meio que o estúdio de rádio, ele era um templo sagrado que inviolável. Nada que acontecia, ele poderia sair dali, tipo, cara, aquilo ali não se... Tudo bom. Desculpa aí, galera. Acontece. Voltinho te mandou um beijo. Não pode falar, né, viu? Tudo... Oh, meu Deus do céu, eu tô quebrando tudo! Imagina ela no estúdio de rádio. Tu imagina o caos que é. Vamos acordar, putada! Eu bati a cadeira, eu acho. Não. Desculpa, gente. Não tem problema não, deixou a galera tudo se deitar. Quem tá no fone de ouvido agora? Falando com você, é Fernanda Cunha! Não, porrada, né? Aí, tipo, naquela época o estúdio era inviolável, assim, era tempo sagrado, não podia sair. E como é que foi essa parada, assim? Tipo, tu começou a mostrar, sempre quis mostrar, e tu mostrou a primeira vez, acho que foi que viralizou o teu... Isso, do clássico da PAN, foi bem isso ali, né? E até, só complementando aquilo que a gente tava falando, o clássico... Só pra não mexer muitas mãos, que tem coisa de quebrar. Porque, né? A pessoa quase não se expressa falando, né? Tô brincando. Mas esse negócio daí do rádio, por isso que eu digo, do clássico da PAN, não dava pra ser tão objetivo. Mas e aí, como é que tu faz pra rede social e pro ar ao mesmo tempo, entende? Tipo, eu tava gravando eu no ar. Tá, será que vai dar boa pra rede social? Porque a rede social acho que seria mais objetivo. E eu fiz bem voltado como eu faço pro rádio mesmo. E gravando. E aí ele acabou viralizando, ali deu super boa, tanto no TikTok quanto também no Instagram. E eu comecei a entender que era isso, assim, que era uma curiosidade das pessoas com relação a, tipo... Cara, que doido como é isso aqui. Um estúdio, tipo, é uma coisa antiga, o rádio, né? Já existe há muitos anos. Mas como a gente não vê isso, né? E aí surgiu a curiosidade das pessoas, né? Que eu acho que foi a grande virada, assim. Fator surpresa. O fator surpresa do rádio de novo, viu só? E daí as pessoas começaram a ver como funciona o rádio. Isso, e muita curiosidade. O primeiro vídeo que viralizou foi muito engraçado, porque teve vários comentários assim, ó. Como é que falavam assim, tipo... Nossa, é você! Eu te ouço há 30 anos. E tipo assim... Chegamos lá. Há 30? Aí eu tava assim... acho que não era eu, né? Eu não era nascida. Mas tudo bem. Aí era muito engraçado porque as pessoas... Aí eu comecei a ver essas percepções, como é doido isso, né? Das pessoas, tipo, acharem as vozes todas iguais. Porque toda comunicadora tem a voz igual. Os comentários, quando tem algum vídeo assim que dá boa, que eu publico ali dos bastidores da rádio... Sempre tem um comentário, nossa, essas locutoras da Jovem Pan têm as vozes todas iguais. As pessoas acham igual, entende? Então eu comecei a entender, eu fiquei tipo, gente, que loucura. Eles estão achando que é a moça lá de São Paulo, entendeu? Não, gente, não sou eu trabalho aqui em Blumenau mesmo. E eu comecei a responder, gente... Que bom que é parecida, porque ela é muito boa, mas não sou eu que você tá ouvindo. Mas eu achei parecido, eu posto com o Emílio Surita mesmo. Agora a gente chegou ao ponto em que o Gama quer fazer a pergunta que ele preparou o episódio inteiro. Vai. E eu não vou fazer do jeito que eu pensei a primeira vez, senão vai ficar muito mal. Depois que ela te chamou de velho, antes... É verdade. Eu não sou tão velho assim. Gente, eu não sou dessa época. É justo. Não, mas vamos lá. Vamos ser mais direto. Ele passou o episódio inteiro guardando essa pergunta pra essa. Tava ali na manga. Não, mas tu comentou que teve gente que já foi lá no estúdio pra tentar, pra conhecer a dona daquela voz. E aí deu de cara com isso. Não, o que aconteceu? Foi lá na Guararema. Nunca vou esquecer. Eu lembro como se fosse hoje. Inclusive, assim, o que eu senti no momento. A pergunta do Gama é: alguém já se decepcionou e olhou pra tua cara? Isso. A tradução é essa. Ele foi delicado. Mas vamos lá. Eu tava na Guararema de Brusque. Quando eu cobri licença maternidade, que eu comentei, né? E aí... No sábado eu fazia o programa e ficava a recepcionista e eu. Basicamente, a rádio não tinha muita gente, né? E aí, naquele dia, a recepcionista não foi e tal. E eu sabia que ia ter um senhor que tinha ganho um presente ali, um sorteio durante a semana, que ele ia buscar um presente. Enfim, daí, né, entrou lá no estúdio. E aí, quando ele bateu lá na porta e tal, eu saí do estúdio, tava ali esperando ele. Deu, oi e tal, tudo bem? Daí falei, prazer, Fernanda.
Aí ele se apresentou, ele falou, então, eu posso conhecer o estúdio? Ele falou, e era muito isso, as pessoas que iam lá, elas queriam ver o estúdio, né? E aí, posso conhecer o estúdio? Eu falei, claro, vamos lá. Daí mostrei pra ele todos os setores, tal, e chegamos no estúdio. Tô batendo no microfone. Aí... Peguei um intensivo. Tá começando agora. Eu não tenho muita experiência, desculpa. Daí eu cheguei lá no estúdio e tal, quando eu abri a porta, ele, que legal, né? Que diferente que é e tal. Dele assim... Mas cadê a Fernanda? Tem hora eu já pensei assim, gente, será que eu não me apresentei? Já me deu até aquela dúvida, assim, né? Eu falei assim, que estranho. Aí mas eu sou a Fernanda. Aí, cara... A cara dele, eu nunca vou esquecer. Porque, tipo assim, sabe o brilho quando some? Ele ficou até pálido. Porque ele olhou assim pra mim e fez tipo... Aí eu fiquei tipo... Eu achei muita graça, assim, na hora. Eu falei assim, então, né? Fiz assim, brinquei com ele. Daí ele assim, não, mas sabe o que é? É que eu imaginava uma galega de 2 metros de altura. Daí, tipo assim, como que disse assim, tu é isso aí, né, querida? Imaginava a Renata fã. Então, desculpa, né? Mas é o que a gente tem pra hoje, sou eu. E ele levou super na boa também, ele era super querido. Mas é que foi muito engraçado, que foi genuína, assim, a reação dele. E dá pra ver que tu também levou super bem. Tanto é que lembra até hoje. Deve fazer terapia por isso, mas tá tudo certo. Tranquilo, terapia toda semana. Eu cheguei a ver a cara do seu Silvino aqui, Fernanda. É que a pessoa, automaticamente, ela faz até uma cara meio de nojo. Assim, sabe? Tipo... Fernanda? É isso. Essa, né? Essa coisa aqui. Que bom, né? Cara, foi muito engraçado. Foi uma das reações, assim, que eu mais guardei. Que eu fiquei, gente, que momento, né? Que eu vivi aqui dentro desse estúdio, assim, que é aleatório. E aí eu senti muito disso. Que era essa questão da pessoa criar uma imagem com a tua voz, né? Porque ele criou uma imagem na cabeça dele. Ele tirou... Não tinha onde ele ter tirado. Ele não tava me confundindo com alguém, entendeu? Ele só criou essa imagem mesmo na cabeça dele. Mas é isso, quando a gente tava falando no começo aqui sobre a questão do rádio, da comunicação, quem trabalha com imagem tem a facilidade de ter imagem, mas tem a dificuldade de ter que trabalhar com a imagem. Verdade. Quem trabalha no rádio tem a facilidade de não ter a imagem, mas tem a dificuldade de transmitir pela voz o que a imagem passa, né? Exatamente. E aí, a voz vai ter que passar a imagem e tudo, só que a imagem a pessoa cria na cabeça dela. Cria na cabeça. Então, não adianta. E aí acontece dessas. Acontece isso, né? As galera se decepciona um pouco. Quando alguém me ouve aqui no podcast e me encontra na rua, não se decepciona. Porque tem imagem. Porque tem imagem. Não, quando ela ouve o podcast, é isso. É tão ruim quanto a voz, tá ligado? É tão ruim quanto a voz. Mas uma das coisas... Hoje em dia isso já não acontece mais muito, porque a gente tem as redes sociais, né? Sim. Então as pessoas, se elas têm curiosidade, eu sou uma dessas, assim, tipo... Já teve esses dias uma mudança de comunicador lá na Jovem Pan de São Paulo. E aí entrou um comunicador novo e tal, e eu fiquei tipo, cara, que voz diferente, quero ver a cara desse cara. A primeira coisa que eu fiz foi lá, porque eu preciso agora criar a imagem da pessoa pra aquela voz, entende? Antes de deixar minha cabeça criar muita coisa, né? Porque tu não imaginou um galego 2 metros de altura? Isso! O Rodrigo Hilbert. Pois é, vamos lá. TV, imagem, rádio, som. Só que hoje em dia tem várias. Acho que a maioria das rádios já migraram para as plataformas. Então, tô com imagem também. Tu acha que essa profissão de comunicador vai ter que dar uma adaptada justamente por isso que nem tu falou nas postagens do Instagram, do TikTok, tirar esse templo sagrado do estúdio, que já tiraram, na verdade, mas tem que adaptar a linguagem da comunicação de rádio para imagem também, que vamos lá, é diferente a linguagem, né, da comunicação. Acho que sim. Acho que o rádio ele já vem se adaptando, na verdade, né? Porque, tinha muito disso, né? O rádio vai morrer, né? E tudo mais. As pessoas falavam muito disso. Não morreu, não vai morrer, né? Porque porque a gente já falou aqui no podcast, né? Um dos motivos, né? Nosso ponto de vista e tudo mais. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o rádio, ele vem se adaptando muito bem às tecnologias. E vai ser sempre isso, assim. Eu acho que da mesma forma que a gente foi se adaptando agora a ter que mostrar a imagem, né? Enfim, Sim. fazer sentido mostrar a imagem para as pessoas através das redes sociais. TikTok, que já foi uma coisa que já veio de diferente além do Instagram, né? A gente vai se adaptar com aquilo que vier, entende, pela frente. Então, eu vi alguém falando, e a pessoa que estiver ouvindo, porque eu lembro que uma pessoa próxima falou, e é verdade. Se parar pra pensar, sempre falaram que o rádio ia morrer, que o rádio ia deixar de existir. Mas todas as evoluções tecnológicas até agora foram imitando alguma função da rádio.
Spotify, imitando uma função da rádio. O smartphone. Lembra do radinho de pilha? É. Que era o teu smartphone que tu te atualizava por lá? Próprio podcast, né? Não, calma. Não compara. Mas né, cara? Podcast, então. A gente pode assim, fazer um programa. É como fazer um programa de rádio, exato. Mas é que eu vejo que as pessoas falam, tal coisa vai morrer. Se não se atualizar. O rádio como era antes... Ele talvez teria morrido se não tivesse atualizado. Talvez ele morreu. Talvez ele morreu, exato. Mas é que uma coisa que eu tô querendo dizer, tipo assim, que o rádio teve que se atualizar porque as outras coisas pegaram as funções da rádio e atualizaram. Tipo, sim. Tá ligado? Aquela coisa... Porque, por exemplo, parece que o Spotify vai liberar programa, assim, a pessoa pode falar no meio da playlist dela. Então, tipo assim, rádio, total rádio. Você para pra pensar... cara, a portabilidade do radinho, o fone de ouvido, tipo, tá com fone de ouvido caminhando na rua, escutando radinho... até futebol, o cara no estádio, o radinho. Então é muita coisa deu início na rádio e teve que trazer de volta para se readaptar, né? Bom, que bom que a rádio está se readaptando, porque a rádio, na verdade, que a gente falou, é um companheiro, às vezes é até um psicólogo, às vezes um terapeuta, às vezes irrita um pouco também, né? Às vezes também, depende da pessoa que tá no ar. Quando toca Beatles, é de Fernanda Cunha, a senhora Fernanda Cunha, não quero ouvir Beatles. TV Madonna, Deus me livre, mas tá bom, vai lá. A Madonna também, eu não sou muito fã. Ai, não gosto. As roupas delas não combinam comigo. Não, mas eu acho que é isso. Acho que essa questão que ele vai o rádio e o jornal, enfim, vão se adaptando de uma forma tão fluida que a gente não percebe o quanto se adaptou. O jornal, por exemplo, o jornal impresso, cara, eu adoro, porque eu tô falando do analógico, papel, coisa assim, adoro o jornal impresso. Pô, o jornal impresso, aquele prazer de manhã, abrir o jornal, tomar café, abrir o jornal ao contrário, pra tu ver o esporte, depois fazer as coisas. É diferente, né? Pô, é muito diferente. Só que tu tem isso no celular, só que, cara, o cheiro, o toque, sabe, todos os sentidos sendo usados ao mesmo tempo, até o barulhinho da folha virando. É muito... Só que daí, vamos lá, literalmente revoando, né? Mas a gente vai pegar alguns jornais que não se atualizaram, cara, que morreram, que viraram em nada. Exato. Tem que se atualizar, né? Não tem. Se quer sobreviver, tem que se atualizar. Tem que se atualizar, tem que deixar o sobrinho vir e dar pitaco, o filho mais novo vir e dar pitaco e aceitar. É difícil, né? É bem difícil, assim, mas é necessário. E nesses rolês de rádio e tudo mais que a gente tava falando ali de mudança de gestão, nessa de entrar na Jovem Pan quando tá começando aqui, tu conseguiu trazer um pouco das coisas e ter essa participação também em processos, em colocar aqui dentro? Diariamente. E isso é bem legal, assim, porque eu nunca tive muita ambição, assim, pra minha carreira de tipo, eu quero ser gestora, eu quero, né? Nunca foi, assim, uma ambição. Eu só acho que eu gosto de aproveitar as oportunidades que a vida dá, né? E quando eu entrei ali, nunca existiu uma expectativa com relação a isso, assim. Mas eu sempre me senti muito confortável e eles sempre fizeram esse ambiente, assim, criaram esse ambiente comigo. Fernanda, tipo, cara, a gente quer contar com a tua experiência. Tudo que tu trouxer pra gente, a gente agradece porque a gente entende que vai acrescentar, né? E a gente tem uma relação muito legal nesse sentido, assim, de construção mesmo como equipe, entende? Então, eu entendo que eu colaborei bastante com processos mesmo e até com visões, né? De ter trabalhado em outras emissoras. Assim como eles também contribuem bastante, trazendo a experiência que eles têm. Porque também, tanto o seu Edélcio, né? Edélcio Vieira, ele tem uma experiência gigante, né, como rádio, né? Então, eles têm o Grupo A Força do Rádio já há muitos anos e eles também contribuem para o meu crescimento. Então, é bem aquela troca mesmo, assim, que, na minha opinião, tem que ser, né? Quando a gente está, enfim, trabalhando para uma empresa. E, enfim, e uma coisa que não faz nenhum sentido, né? Eu te contratar pra trabalhar pra mim e não deixar tu trabalhar pra mim, né? Isso! Não faz o mínimo sentido. Que tem lugares que sim, né? Fernanda... porque tu tem ideias muito legais, vamos te trazer pra trabalhar aqui. Então tu vai trabalhar com as nossas ideias. Isso! Eu adoro o jeito que te comunica na rádio jovem. Então vê que nós vamos fazer agora uma rádio news pra ti. Isso, Pra jovens. Tipo, né, não consegue aproveitar o melhor do que a pessoa tem pra oferecer, né? Fernanda, desde já, muito obrigado, mas ainda não acabou. O pior está por vir. Né? Eu falo pra caramba, é maravilhoso. gente. Quanto mais falar, melhor. O algoritmo agradece, Du. Eu acho até que tu deveria tentar, de repente, uma coisa na rádio, tá? Talvez tenha futuro. Eu fiz uma análisezinha aqui. Pô, tu fala bastante. Pois tu fala bem, tu emite bem as palavras, claro, não tô brincando. É que o pior é que a gente sempre...
Ai, tartaruguinha. Isso dá um meme, galera. Tartaruguinha, jacarezinho. Tá mais pra tartaruguinha mesmo. É que assim, no final a gente sempre faz perguntas, que agora a gente acrescentou uma, que uma vez a gente fez lá no TEDx, o pessoal gostou. A gente faz a mesma pergunta pra todos os convidados, pra todo mundo que vem. E a gente só para de perguntar quando a gente aceitar a resposta. Ah, que bacana. Bem bom. Tipo assim... É bem isso. É bem isso. É isso. Tá bom. Então vamos lá. Tô preparada, eu acho. Vamos lá. Não te preocupa qual é o sentido da vida. Não é isso. Não é isso. Não. Tá. Às vezes muito profunda, assim. Por que tu faz o que tu faz? Que eu nunca fiz outra coisa. Eu tinha 16 anos. Tentei outra coisa, galera. Só sei fazer isso. Gente, eu faço o que eu faço porque eu sinto diariamente o reflexo do meu trabalho através do que as pessoas me compartilham comigo, assim, tipo... Porque eu acho que eu nasci pra comunicar, eu acho que eu realmente não sei fazer outra coisa se não for trabalhar com comunicação, independente da maneira com que for. Mas eu acho que é por isso, assim, é de sentir que eu consigo melhorar o dia das pessoas minimamente, que for, assim, através da comunicação. Então acho que é por isso que eu faço o que eu faço. Muito bom. Aceitaram a resposta? Sim, de primeira. Assim, não foi mais nada. E a gente trabalha com nomes também, que é uma coisa muito importante, porque assim, fulano de tal, o meu primo, não, tem que ser nomes. Tá. Quais são as tuas referências? Juliana Molino, da Rádio Mix de São Paulo. E Laís Kistler, da Jovem Pan de Florianópolis. Ali, ó, tinha mix, viu? Falou, já tava ligado que no final ia rolar, entendeu? Na verdade, nem a tua referência assim foi uma mensagem subliminar que o Gama te jogou. Pô, as duas aprovou de primeira já. Tá, não, mas também. E até já fica de dica pra quem gosta de rádio, né? Que provavelmente essa pessoa tá até o final aqui ouvindo, porque ela deve gostar, simpatizar também com o assunto. Mas deem uma olhada, até falando dessa questão de geração de conteúdo pra rede social voltado pro rádio. Juliana Molino faz isso brilhantemente, assim. Ela traz muito dessa... Só olhem que vocês vão se conectar com o perfil dela também. Ela também trabalha há muitos anos, já trabalhou em várias emissoras, né? E claro, como a gente tá falando, ela trabalha em São Paulo, né, galera? A dimensão é muito maior do negócio. A Laís Kistler também é excelente. Eu já tive o prazer de trabalhar com a Laís rapidamente na Atlântida de Floripa. A gente teve uma experiência juntas ali. Eu sempre admirei muito ela e eu acho ela excelente comunicadora. E já trabalhou aqui em Blumenau também, né? Então ela também é uma referência. E só falando mais uma pessoa, até falando de referência, tanto de comunicação, também é referência para mim, mas também no conteúdo da rede social, é a Marcinha Neto, que é locutora da Jovem Pan de Joinville. Ela é sensacional também, muitos anos de carreira. Deixa eu só quebrar, porque me deu uma coisa aqui. Que pra galera que gosta de rádio, mas que quer começar a entrar nesse mundinho, nessa cachaçinha. Tipo, galera que é mais jovem, tipo eu, assim, sei lá, que quer começar. Como é que tu diz pra essas pessoas fazerem? Que procura alguma coisa, vai atrás de um curso... Faz piloto em casa, tenta do jeito que dá, enfim. Eu acho que é bem importante essa questão do curso, muito por conta da oratória, da dicção mesmo, assim, porque, né, tem que ter uma boa dicção, não adianta. A gente até falou rapidamente sobre isso. Antigamente, o rádio, tu tinha que ter uma voz de radialista. Tu tinha que ter aquela vozeirão, um negócio, a voz bem impostada, né? Tu tinha que ter isso. Do Revoadas. Hoje em dia... Existe, não é que não possa mais ser dessa forma, mas não é mais o fator principal, entende? O fato de você conseguir se comunicar bem, você ter uma boa dicção, a clareza da comunicação em si, ela já é um fator muito grandioso para trabalhar na rádio, né? Então, isso já é um ponto bem positivo, né? Porque antes a gente acabava nichando mais, né? Vamos e viemos, né? Pô, se eu não tenho uma voz legal, então não posso trabalhar com rádio? Não, né? Então... Essa questão do curso eu acho muito importante. Foi o que eu fiz também quando eu entrei na rádio ali, apesar de ter conseguido uma oportunidade, né? Que eu sei que foi meu Deus, não é todo mundo que vai ter uma oportunidade de já começar a fazer isso, né? De cara, como locutora. Mas eu fui atrás, eu fiz cursos também. Eu até fiz curso aqui em Blumenau de rádio e TV. Foi um curso longo, assim, que eu fiz por um período. Muito importante para mim, para me desenvolver na questão de comunicar mesmo, assim, de oratória mesmo, né? E eu ainda falo bem rápido no meu ponto de vista, e eu falava ainda mais rápido, então eu comia muito as palavras, e esses cursos serviram para isso, para eu enxergar os meus erros, o que eu precisaria evoluir se eu quisesse continuar na carreira, né? E aí o que eu vou falar de dica, assim, falando bem na prática mesmo, foi o que falaram para mim quando eu comecei lá atrás, a Denise Blasius, que era locutora da Rádio Menina aqui de Blumenau. Ela falou isso pra mim, ela assim, eu adorava a locução da Denise, ela tem uma voz muito bonita, assim, daí ela falou pra mim, lê em voz alta. Lê, tudo que tu for ler, lê em voz alta. Aí depois de um tempo fazendo isso, eu comecei a ler e gravar. Daí eu comecei a ler e me escutar.
E aí eu comecei a perceber o que me incomodava na minha comunicação, entende? Por que eu comia palavras? É porque eu tô falando muito rápido. Eu vou começar a falar de outra forma. E não era o mudar a voz, né? A impostação da voz, não era isso. Era tentar encontrar maneiras, tipo assim, sabe aquelas palavrinhas que a gente tem mais dificuldade de falar? A gente sempre tem, né? Todas. Eu começava a procurar formas daquela palavra ficar mais fácil. Então, não sei, eu ficava assim estudando porque aquilo era difícil pra mim, entende? Autofonoaudiologia. E aí, isso fez bastante diferença pra mim. Foi uma dica que a Denise me deu quando eu comecei e é uma dica que eu sempre falo pras pessoas. Cara, pra melhorar a dicção, lê em voz alta e se grava e se ouve. Pra tu melhorar um exercício, tu tem que fazer várias vezes. Pra melhorar a fala, tem que falar muito. É a mesma coisa. Tem que falar muito. Tu viu Exatamente. que ela, literalmente, ela acabou com o meu sonho, né? Tem que ter clareza e dicção, clareza nos pensamentos, na fala e dicção. Então. Acabou. Acabou com tudo. Nenhuma cartelinha consegue te... Nenhuma carteirinha da bandida. consegue te ajudar agora, na tirei clareza. minha dúvida que me deu lá na hora, porque nem tem mais dúvida, até apaga essa resposta dela aí. Nem gostei. Vamos lá. Se tu pudesse voltar no tempo, tá? Qual a história que a Fernanda não vai poder ter para contar para a Fernanda que começou lá no início? Eu não vou poder contar, eu não teria essa história pra contar de que eu não aproveitei as oportunidades que a vida me deu, entende? Porque eu acho que eu sempre consegui aproveitar muito bem as oportunidades. Claro que às vezes a gente tem que fazer escolhas, né? Surgem oportunidades, não é porque é uma oportunidade que a gente tem que se jogar, né? Porque tem que valer a pena, né, galera? Mas eu acho que eu sempre consegui, pelo menos até aqui, aproveitar muito bem as oportunidades, assim. Eu acho que isso não é uma coisa que eu posso dizer, ai, putz, eu perdi aquela oportunidade. Eu não tenho esse sentimento com nada que eu tenha feito na minha carreira até hoje, sabe? Eu sinto que eu só fui evoluindo mesmo e que eu consegui aproveitar bem, assim. Tipo, tu não te arrepende de nada do que tu não fez. Não. É a pergunta que tu não vai ter pra contar, não que tu vai ter pra contar. Aquilo que a Fernanda lá do começo Entendi. queria e não rolou. Conseguiu. Não que tu se arrependa de não ter rolado, mas... Entendi, mas não sei o que dizer. Mas essa é a ideia da pergunta. Então a gente passa pra próxima, pode então ser? Essa... Essa daí vai me pegar 3 dias, não vai ser agora. Aí te bota o inset de áudio dela do WhatsApp. Ô, gente, lembra aquela pergunta? Então é isso aqui. Eu me lembrei. Foi o dia que eu não chutei a porta na cara do... Quem é a Fernanda quando a Fernanda não tá performando? Putz, eu sou a Fernanda... Cara, eu sou a Fernanda bem família, assim. Eu sou uma pessoa bem família. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu sou bem extrovertida, assim. Apesar de que eu me acho um pouco tímida também, tudo bom? Mas eu me acho um pouquinho. Eu acho isso, cara, muito contraditório. Acho que é a segunda ou terceira pessoa que fala isso. Eu sou me tímido, acho... trabalho em comunicação. Eu me acho tímida. Em alguns momentos eu me sinto bem tímida, assim. É o personagem. É o personagem. Quando chega o seu dia assim, Fernando. Fernando. Deve ficar um pouco tímida, né? Eu sou a Fernanda que gosta de estar com a minha família, de ficar de preguiça. Eu amo ficar de preguiça, eu amo jogar baralho, eu amo jogar uma canastra, entendeu? Se você não jogar pra canastra, adoro, Sabe entendeu? o que eu tô achando? Sou uma velha senhora. Não, por várias vezes já aconteceu. Já veio a galera aqui falando que gosta de jogar baralho e tal. Todo mundo precisa fazer um Revoadas na canastra. Campeonato Mundial eu do acho. Revoadas. Meu Deus, me chama se vocês fizerem, tá? Porque eu amo canastra, gente. Isso é fantástico. E eu vou narrar. Com a minha super dicção. Mas é isso, gente. Eu sou essa pessoa. Eu falo bastante palavrão. Eu juro que eu tô me contendo. Eu falei já alguns no off aqui, mas eu falo muito palavrão. Eu não tenho, eu não tenho orgulho. Eu não tenho orgulho disso, mas eu falo muito palavrão. Não se contente, tá acabando já. Pode falar. Porra, tá acabando, né, cara? Agora sim. Então, Júnior Gama, vamos acabar aqui no clima do pique do FM. Pô, nem tá dentro do tempo aí. Não. Tem que treinar um pouquinho pra fazer esse pique. Tá brincando, cara. Eu não vou me meter pra fazer isso nunca na minha vida, porque quem sabe, sabe. Tu vê a diferença de uma abertura bem feita, né, cara? Total. Parece. Todo mundo pode, gente. Todo mundo pode. Bom, se eu já estive no FM, talvez tenha um motivo pra não estar mais, mas enfim. Já esteve, não está mais. Alfredo, muito obrigado por ter vindo, muito agradável, papo bem engraçado mesmo. Muito feliz de ter topado aqui, gravar com a gente, viu? Clareza, calma. Muito feliz mesmo, as portas aqui do Revoadas estão abertas. Não que tu precise de alguma coisa, mas se o dia tu precisar do microfone emprestado, alguma coisa, a gente tá aí. Então, alguém que te faça resolver o problema do software na hora, não tem problema nenhum, tá? Então, assim, muito obrigado mesmo. Espero que tu tenha gostado também, que tenha sido divertido pra você, quanto foi pra gente. E daqui a 15 dias estamos de volta? Estamos de volta. E
15 dias mesmo agora, né? Agora sim, agora tá certinho. Temos regradinho. Eu sou @Thierry Amaral, oficial. Eu sou Rubel Júnior Gama. Eu sou @soufernandacunha. Me sigam, engajem lá nas minhas publicações. Segue lá. Segue lá, @Revadas, um podcast com @Freemulti. Valeu! Falou! Valeu!